Queridos, eu estou continuando, queridos irmãos, queridas irmãs, a pregação do livro de Apocalipse. Agora é capítulo 20, tá? A partir do versículo 1, diz assim: a prisão de Satanás por 1000 anos, a primeira ressurreição. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Satanás é solto e derrotado. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, o fogo do céu e os consumiu. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. O juízo de Deus. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deus deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Amados, você vê aqui que ele fala em 2 livros. É porque existe um livro que está escrito as obras de cada pessoa. E tem outro livro, esse outro livro é o livro da vida. O livro da vida tem escrito lá o nome das pessoas que foram salvas, aquelas pessoas que confessaram Jesus Cristo como Senhor Salvador, que aceitaram Jesus, que se valeram do sangue de Jesus para ter a salvação. Por quê? Porque não basta só você falar, eu acredito em Jesus Cristo, eu me valo do sangue de Jesus Cristo, mas se você não
se você não pratica a palavra de Deus, se você vive no pecado, se você está fazendo tudo errado, não está fazendo a vontade de Deus, então você não pode dizer que o sangue de Jesus vai te salvar, você está se valendo do sangue de Jesus Cristo, porque quando a gente fala que se vale do sangue de Jesus para salvar, a gente prova isso fazendo a vontade de Deus, não fazendo as coisas erradas, mas fazendo o que agrada a Deus. Então, essas pessoas foram escritas no livro da vida, e essas aí, o Jesus Cristo, elas já estão salvas, porque tem o nome escrito no livro da vida. Vai chegar a hora que eles vão falar, que vão fazer a chamada. Fulano de tal tá no livro da vida. Fulano de tal tá no livro da vida. Entra pro descanso eterno, lugar de paz, de maravilha, o paraíso. Os que não foram achados no livro da vida, vai ter outro livro, que é o livro contando todas as maldades, as ruindades que foi feita, as coisas que foi feita contra a vontade de Deus. Aí eles vão ler, ó, você fez isso, isso e isso, você fez isso e isso, está tudo escrito aqui no livro. Esses não são os salvos, aí eles vão ser lançados no lago de fogo do inferno, porque não aceitaram Jesus e praticaram tudo que foi contra a vontade de Deus. Fizeram todas as perversidades, as maldades. E Satanás, na primeira ressurreição, ele vai ser lançado, ele vai ser preso, o anjo vai selar o local lá onde ele vai ser lançado, que fala assim, ó, o abismo, o local que ele vai ser lançado é o abismo. Vai lançar Satanás no abismo e vai prender ele lá durante 1000 anos. Quando se passarem os 1000 anos, vai ter a segunda ressurreição, porque teve a primeira ressurreição, que foi arrebatados os salvos. Depois desse arrebatamento, vai ter a segunda ressurreição. Esses vão ser, esse da segunda ressurreição, que vai estar diante do trono de Deus e que vai ter o julgamento. Aí vai ver se o nome deles está no livro da vida ou não. Se não tiver no livro da vida, vai estar no outro livro que está contando todas as perversidades, as maldades que eles fizeram. Tudo que fizeram contra Deus. E aí, Satanás, ele vai ser solto, né? Por pouco tempo, depois dos 1000 anos. Mas aí, ele vai se reunir com Gog e Magog para fazer peleja. Só que aí vai descer fogo do céu e vai consumir tudo. Satanás, tudo vai acabar de vez com Satanás. Porque os da primeira ressurreição, os salvos, eles vão reinar 1000 anos junto com Jesus Cristo, né? Os salvos. E já na segunda ressurreição, vai ter o grande julgamento diante do trono de Deus. Aí vai ter a outra chamada, né? No livro, vai ter a chamada, né? Quer dizer, no livro da vida, que eles vão ser salvos, que estão escritos no livro da vida, né? E os que não tiver escrito no livro da vida, vai ser lançado, como diz aqui, no lago de fogo. Então, amados, o negócio é sério, o negócio não é brincadeira, não. Eu tô lendo essa Bíblia aqui para vocês, porque tem muita gente que não tem força para ler a Bíblia. Precisa muita força de Deus para ler a Bíblia. Então, tô lendo para vocês, para abrir os olhos de vocês, tá bom? Para vocês aceitar Jesus Cristo quanto é tempo. Porque Jesus Cristo está voltando e o negócio não é brincadeira, não. O negócio é sério. Tá bom? Deus te abençoe, ilumine a tua mente e que tu aceite Jesus ainda hoje para alcançar a tua salvação e ter a felicidade eterna, que é o gozo de Deus. É o gozo eterno, a salvação eterna, junto com Jesus Cristo. Deus abençoe e fica com Deus.